Vamos dizer isso? Lidando com os poderosos. Esse é o título da mensagem e que está no livro de Esther. E as criancinhas também vão aprender hoje aqui conosco sobre como lidar com os poderosos, com os chefes, com aquele que exerce poder, não é? Com o papai e a mamãe também, né? Lidando com os poderosos. Convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez e vamos fazer leitura. Eu vou fazer leitura de todo o capítulo e queria que os irmãos observassem com atenção o que o texto está nos dizendo, para que a gente tenha uma mensagem profunda nessa noite em nossos corações. Esther capítulo 5 diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, a sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua esposa, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Feche teus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, por este livro tão precioso. Pedimos que o Senhor fale com a nossa vida, fale em nosso coração. Abençoe cada irmão que está aqui, que cada um ouça a tua voz, que cada um receba no coração a tua mensagem, e que haja uma mudança de vida, dia após dia, que haja um moldar da nossa vida, para vivermos conforme a tua vontade. Abençoe teu servo, para que ele traga a tua palavra, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Meu irmão, qual que seria a sua postura diante dos poderosos? Como é que você se portaria diante de uma pessoa poderosa, de um governador, ou diante de um presidente, ou de um rei? Como você se portaria? Pense se você tivesse que defender diante de um desses poderosos o seu povo. Qual que seria a sua postura? Esse capítulo traz exatamente isso. Nós podemos perceber que o livro de Esther é um livro que foi escrito sobre aquele povo que morava
na Pérsia, não é isso? Vocês aprenderam isso, né? Morava na Pérsia. E onde que é a Pérsia? Bem, a Pérsia ficava lá no centro do mundão lá, né? Nós já vimos. Você olhou a Pérsia? Você fez exercício na última mensagem? Eu falei, procure no mapa qual que era o Império Persa. Vocês fizeram exercício? Dá uma olhadinha. Se não fizeram, dá uma olhadinha depois. O tamanho que era gigante, era maior do que a Babilônia, que foi um império enorme, não é? Mas Deus levantou a Pérsia para destruir a Babilônia, porque o Senhor falou assim, ó, meu povo vai ficar 70 anos no exílio, por causa da desobediência. E eles ficaram 70 anos. Quem levou o povo para o exílio? O judeu para o exílio? A Babilônia, Nabucodonosor. E aí, chegados os 70 anos, Deus levanta a Pérsia através do rei Ciro, e esse rei vai e destrói a Babilônia. E agora passa a ser o maior império do mundo, a Pérsia, não é? Durante esse momento, Ciro falou assim, olha, agora que eu conquistei o mundo, né? É igual quem joga o War aí, gosta de jogar o War, né? Conquistou o mundo, quer conquistar o mundo. Agora que eu conquistei o mundo, então, eu vou fazer diferente. A Babilônia trazia o povo para fazer parte ali do reino, só as cabeças maiores, vocês lembram, né? Daniel foi chamado, só aqueles mais inteligentes, os mais capazes, que tinham potencial, que eram levados, o resto eles deixavam lá sofrendo na terra, né? Levava lá para o rei preparar para viverem conforme era a vontade dele, conforme as ideologias dele, os princípios dele, as crenças dele. Já a Pérsia tinha outro pensamento, ela falava assim, olha, eu domino o mundo, mas cada um adore o seu Deus, cada um sirva na sua cidade. Ele pensava assim, era um domínio diferente, não é? A Babilônia queria trazer os melhores, a Pérsia queria falar o seguinte, olha, eu vou ser melhor se cada um ficar na sua terra e prosperar lá. Ela pensava assim. Então Ciro mandou o povo voltar, e alguns voltaram. Nós estudamos Esdras, nós lemos Esdras, nós aprendemos em Neemias também. Então voltaram, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros. Contudo, alguns ficaram lá, na região, na sua região. E alguns moravam ali na Pérsia, né, ali próximos da capital. Apesar que, quando a gente fala Pérsia, por ser enorme a sua abrangência, são em vários lugares. Nós vimos que eram 127 províncias. A Bíblia nos diz isso nessa época. Não é? Como se fosse comparar com os nossos estados, 127 estados, então era bem grande. Então nós temos ali a Pérsia com esse domínio, e alguns ficaram lá, alguns judeus não foram, voltaram para Jerusalém e ficaram lá. Esther conta exatamente a história desse povo que ficou lá. E nós vimos que o reinado ainda era um reinado ímpio. Depois de Ciro veio Dario, veio Assuero. Nós chegamos aqui em Assuero. Agora em Assuero era um rei ímpio. Nós vimos aqui a história do livro, começa com ele esbanjando, ostentando, né, a sua riqueza, fazendo festas ali igual a nossa aqui do dia de maio, né, do Dia das Mães. Festa de 180 dias. Ele esbanjava a riqueza, o seu ouro e tudo. Então, ele foi se alegrando nessa festa. E nós vimos também que ele não tinha mais o que mostrar, ele tinha mostrado tudo, falava, vou mostrar minha esposa, minha mulher, chama a rainha lá que ela vai desfilar para os convidados, né? Só que ela não quis ir, e teve então um desgaste ali e acabou o casamento, né? Os conselheiros do lado falaram, tira ela como rainha e escolha outra. Ao invés de ele brigar pelo casamento dele, ele foi nesse conselho, né? Acabou o casamento e buscou outra. E acabou que Esther foi escolhida para ser a rainha. Mas Esther era judia e ele não sabia. Ninguém sabia. Mordecai falou com Esther, ó, fica quieta, calada, não conta ainda não. Você é judia, não. E, em paralelo a isso, nós vimos aqui Amã se exaltando diante do rei. O rei gostou de Amã e quis exaltar Amã e deu poder a Amã. E colocou até uma lei lá assim, ó, adorem Amã. Praticamente isso a lei, né? Onde ele passar, vocês têm que levantar e se prostrar. Mas Mordecai falou, eu não posso fazer isso, eu não vou adorar a homens, eu adoro a Deus. Então Mordecai não fazia isso. E Mordecai também começou a ser uma pessoa ali de referência, porque ele contou lá sobre os homens que estavam tramando a morte do rei, ele começou a servir ali
no castelo. Então, ele era visto, e Amã ficou bravo com isso. O cara não se ajoelha, não se prostra quando eu passo. Que coisa, né, irmãos? Como que é o coração do homem. E aí ele falou, eu quero destruir esse Amã, esse Mordecai aí. E aí ele ficou sabendo que ele era do povo judeu. Então o que ele fez agora? Falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com esse povo judeu todo. Porque ele lembrou que da família dele, lá atrás na história, a família dele era inimiga. O povo dele era inimigo de Israel. Então ele aproveitou e falou, agora eu vou aniquilar esse povo, acabar com eles. E conseguiu aprovar junto com o rei uma lei que destruía o povo. Que mataria o povo. Aí saiu lá nas sortes, né? O dia que seria isso. E caiu 1 ano depois. Imagina, o sofrimento, todo mundo esperando, daqui a 1 ano nós vamos ser aniquilados. Imagina, ficou todo mundo arrepiado, todo mundo preocupado, né? E Amã, mas o rei, continuavam lá tomando, né? Os vinhos preciosos e tal. Mordecai vestiu-se então de pano de saco, jogou cinza na cabeça, não é isso? E Esther falou, o que está acontecendo? Mandou alguém para falar com Mordecai, e Mordecai falou, conta para ela não está sabendo não? Não viu a lei que foi promulgada, que foi assinada aí? O edito do rei, para destruir todo mundo, todo judeu, aniquilado daqui a 1 ano. Você acha que você vai escapar? Não foi assim que ele falou com ela? Só porque você é rainha, você acha que vai escapar? Quando chegar no dia, você acha que você não vai estar no meio, né? E Esther acordou com aquilo ali, e ele falou, e será que Deus não chamou para você ser rainha exatamente para agir nesse momento? Então Esther fala, tá bom. Foi para casa, o texto diz que eles fizeram jejuns, né? E ela se preparou para falar com o rei. E agora esse é o momento que ela vai até ao encontro do rei. E ela vai no pátio real. Só que tinha uma lei. Veja como os poderosos ali eram quase que intocáveis, vamos dizer assim, né? A rainha não podia falar com o rei se o rei não chamasse ela, que coisa. Eu até brinquei aqui, né? É igual Samuel lá, a Fernanda, eu quero falar com Samuel, não manda para o WhatsApp que vai autorizar primeiro. Como assim? Bem, era assim. Então ela tinha risco de chegar no pátio, na frente do rei, e o rei mandar matar. Estava correndo risco de vida, né? Mas ela foi. Ela decidiu, então, fazer alguma coisa para defender o seu povo. E ela foi. E nós vimos aqui que ela chegou, e o que o rei fez? O texto diz que o rei, então, tem uma boa vontade para com ela. Ela alcançou favor para com o rei. Ele levantou o cetro dele, significava, pode se aproximar, né? Aí ela vem e toca na ponta do cetro, nesse símbolo de que agora pode se aproximar, pode chegar, né, até mim. Então veja que isso acontece. E ele fala com ela de uma forma muito aberta, né? Esther, o que tu queres? Pode falar, pode pedir. Se você pedir até metade do reino, eu te dou. Ou seja, tipo, qualquer coisa você pode pedir. E ela chamou o rei para o quê? Para um banquete, né? Esse livro é cheio de banquete, não é? Depois que nós estudamos, nós vamos fazer banquete todo dia agora. No grupo de crescimento faz um banquete. Já tem, né? Sempre tem uma pipoquinha lá, né? Cheio de banquete nesse livro. Então, não, vem um banquete. E o rei fala, ok, não, mas traga Amã. E Amã vai com o rei. Aí tem um banquete, né? Certamente cheio de coisas boas, né? Preciosas também. E o rei fala em algum momento ali, fala que Esther, mas Esther, o que você quer, Esther? Pode me pedir? Qual é o teu desejo? O que tu desejas? Até metade do reino eu te dou, se você quiser. Aí o que ela fala? Não, a gente vê que ela fala assim, não, rei, o que eu quero é o seguinte, volta para outro banquete. Amanhã eu vou preparar outro banquete. Só vive de banquete esse povo. Preparar outro banquete, ok? Tá bom? Traga Amã também. E Amã ficou feliz. Falou, poxa, de novo, tá bom demais. Esther está me chamando para o banquete também, a rainha, o rei,
eu sou aqui, né, eu estou com toda moral, não é assim que a gente falaria? Eu estou com toda a moral, com o rei, com a rainha, e eu estou feliz. E ele sai, quem que ele vê? Ele vê Mordecai no meio do caminho. O que ele esperava? Porque possivelmente onde ele passou, os outros abaixaram, se prostraram. O que ele esperava? Que Mordecai se levantasse, pelo menos, se fizesse alguma coisa. Mordecai, do mesmo jeito. E ele ficou chateado com aquilo, não é? E o coração dele, né, se entristeceu, e ele foi para a casa dele e contou aquilo para Zeres, que era a esposa dele, para os amigos que estavam do lado ali, não é? Contou isso ali e falou: olha, nós estamos aqui nessa situação, né? Eu tenho toda essa riqueza, tudo isso aqui. O rei, eu tenho moral com o rei, tenho moral com a rainha, amanhã eu vou voltar para outro banquete, né? Só que o tal do Mordecai não faz nada, né? E aí o que acontece então? Zeres dá um conselho para ele: faz o seguinte, constrói uma forca aí, constrói uma forca e nós vamos enforcar fala com o rei e você enforca esse Mordecai. E ele gostou então da ideia, né? O que nós podemos ver aqui, meus irmãos? O crente preparado espiritualmente sabe lidar com os poderosos deste mundo. O crente preparado espiritualmente sabe lidar com os poderosos deste mundo. Como que o crente lida com os poderosos? Alguns pontos. Em primeiro lugar, ele lida pela graça de Deus. Olha o versículo 2, leia comigo o versículo 2. Diz assim: quando o rei, vamos ler? Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos, olha esse termo aqui, veja que Ester estava arriscando a sua vida, né, para falar com o rei. Como a gente viu anteriormente, ela estava ali com risco de morte. Ela poderia morrer nessa situação. Contudo, ela chega lá. Mas nós vimos no texto anterior que ela se preparou com jejuns. E a gente entende essa preparação como uma preparação espiritual, não é? O livro de Ester não fala o nome de Deus, mas a gente vê Deus agindo aqui em todo momento. Então nós temos aqui o jejum, o texto não diz assim, ela orou a Deus, mas a gente entende exatamente essa preparação, quando se coloca esse jejum, de se humilhar diante de Deus e pedir a bênção de Deus. Então nós temos aqui, veja que ela chega diante do rei, e aqui tinha uma situação, né? Ela poderia ter saído dali viva ou morta. Ela sabia do risco que estava correndo. Então mas ela se dispõe a fazê-lo. Estava diante ali do grande imperador da Pérsia. O comentarista Joyce Baldwin, ele diz que o movimento do rei com seu cetro indica que Ester deve aproximar-se e tocar na sua ponta para significar a sua aceitação da mercê real. Nós vemos aqui então, meus irmãos, o que acontece aqui? A graça do rei para com Ester. A graça do rei para com Ester. Ester só conseguiu chegar diante do rei por causa da graça do rei, Assuero, para com ela. Essa expressão que fala aqui, olha na sua Bíblia, fala assim: alcançou ela favor perante ele. Alcançou ela favor perante ele. O Senhor estava com Ester, meus irmãos. Deus estava com Ester e abençoou de sorte que o rei estendeu a sua benevolência para com a rainha. Olha o versículo 3. Então disse o rei: que é que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esse era um modo de falar, não é? Eu não sei se ela pedisse: então me dá metade do reino logo. Divide aqui 127 províncias, vai dar quanto? Faz a conta rapidinho aí, 63,5 província, né? A gente divide o palácio aqui, nem precisava dividir o palácio, já tinha dois, né? Tinha um só da rainha, tinha um do rei, né? Então me dá logo esse reino aí, para de prometer. Não, é uma forma, uma expressão, né? Olha, meu coração está aberto para que você pedir, não é? Meus irmãos,
hoje, nós só conseguimos alguma coisa se a graça de Deus estiver conosco. É interessante a gente notar que tantas pessoas nos levam a pensar assim: não, você pode, você consegue, você é bom, não é? Não são essas mensagens que a gente ouve aí? Às vezes um cara, né, famoso, chega num... Samuel, que gosta de futebol, né, Samuel? Cara, um jogador famoso, cara, chega num time, aí qual que é a mensagem? Aí vamos fazer uma entrevista com ele, qual é a mensagem? Fala, não, todo mundo pode conquistar seu sonho. Aí você fala, tá, mas ele é um jogador, quantos jogadores que tem que chegar ali? Aí você fica pensando, mas que mensagem é essa que ele está passando? Todo mundo pode conquistar seu sonho? Todo mundo pode ser um jogador famoso no maior time do mundo, ganhando uma fortuna? Meus irmãos, nós conseguimos alguma coisa se a graça de Deus estiver conosco. Se nós tivermos favor perante, não perante a Suero, favor perante Deus. Se o Senhor derramar graça para com a nossa vida, talvez isso explique, esse pensamento nosso contemporâneo, explique por que a gente se dedica tanto às coisas do mundo, porque a gente acha que com nossa força nós vamos conseguir, com o nosso braço nós vamos conseguir. Então a gente estuda desesperadamente, forma na faculdade, agora sim, aí você percebe que já não adianta só formar na faculdade, aí você estuda, faz uma pós-graduação, aí você faz um mestrado, aí você faz um doutorado, você fala, agora sim eu vou conseguir alguma coisa. Aí você trabalha desesperadamente, se dedica ao seu trabalho, e você se esforça para poupar, e você se esforça para construir sua casa, e você... Veja, eu não estou dizendo que não devemos fazer isso, o que eu quero dizer é que a nossa fé não pode ser nisso. A nossa fé é em Deus. Ontem nós tivemos um culto na igreja do Lindéia, 48 anos de comemoração do Lindéia, da igreja organizada. E o pastor Edson Costa, pastor da primeira igreja presbiteriana, levou a mensagem. E ele falou, ele contou, né, vou usar essa ilustração dele, que ele era enfermeiro antes de ser pastor. E aí ele via as pessoas entrando no hospital, aí ele via uma pessoa lá que estava, esse aí não vai conseguir. Eu estou mudando um pouquinho só para ficar mais interessante, como ele falou, né? Esse aí não vai conseguir. Esse aí não vai sair daqui vivo. Aí o cara sentava, dava só o soro nele. Aí o cara, daqui a pouco estava bom. Aí ele falou, que remédio bom que vocês me deram, eu estou curado. Aí ele nem sabe que é só soro isso aí. Né? Aí ele não falou, agora eu falo. Aí tem aquele outro também que entra. Ele falou, não, esse aí vai sair vivo daqui. Aí começa a tratar, começa a ter remédio, começa a piorar a situação e faz de tudo, então a pessoa não melhora e morre. E aí ele falou o seguinte, olha, a gente esquece que é Deus que dirige todas as coisas. Quando a gente está doente, qual que é a primeira coisa a fazer? Vamos para a UPA, vamos para o médico. Não, ele falou até assim, eu também erro assim, todos nós erramos, porque a gente acha que está sob o nosso controle, a gente acha que não, existe ali uma solução, existe um remédio para o meu problema, existe um médico que vai me ajudar, existe um trabalho onde eu vou prosperar com a minha força. Meus irmãos, nós conseguimos pela graça de Deus. Esther enfrentou isso aqui e conseguiu o favor do rei. Ela tinha 50% de chance, para os matemáticos, né, que gostam das probabilidades, é 50% de chance aí. Poderia ficar viva ou morta. A graça de Deus estava com ela. O favor que o rei Assuero deu simboliza aqui a graça, o favor que nós temos perante o Senhor. Por que nós oramos? Aqui temos uma listinha, levamos diante de Deus, recebemos, como Clara falou aqui, o exemplo que ela deu, recebemos a resposta do Senhor, pela graça dEle. Pela graça dEle. Quando nós estivermos de frente com algum poderoso, ou com alguém de importância, quando nós vamos pedir alguma coisa, precisarmos de alguma coisa,
tenhamos em mente que acima dele tem o Senhor do universo. E nós seremos bem-sucedidos apenas com a graça de Deus. Apenas com a graça de Deus. Veja o que diz Provérbios 21, versículo 1. Provérbios 21, versículo 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão de quem? Do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quem controla os poderosos? O Senhor. Vocês lembram de Moisés chegando diante de Faraó? E Faraó fala: não, vou deixar o povo vir, mas não deixava. Por que não deixava? Porque Deus falou assim: olha, ele não vai deixar. É até estranho, né? Moisés: oh Deus, mas você chama para eu ir falar para o cara que ele não vai deixar? Deus falou: eu vou tirar vocês de lá com minha mão poderosa, eu quero mostrar minha glória, meu poder, né? E Faraó ficou com o coração endurecido até a 10ª praga. Depois da 10ª, aí o barco foi grande, Deus deu um levezinho, só um levezinho no coração dele. Ele falou: pode ir. Mas logo que o povo saiu, ele falou: pode não. Pegou o exército dele: vão atrás desse povo. Meus irmãos, é a graça de Deus. Às vezes a gente demora para entender isso e bate muita cabeça na vida. É a graça de Deus. Segundo lugar, o crente lida com os poderosos com prudência. Olha que interessante. Versículo 4. Leia comigo o versículo 4. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então, veja que o rei tinha falado com Esther. O que ele tinha falado com Esther? Olha, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Ou seja, ele estava com o coração aberto, não estava? Mas ela mesmo assim foi prudente. Ela não foi de cara, não. Ah, já que você está com o coração aberto, faça tal coisa logo. Às vezes a gente é assim, né? A gente vai no impulso. Não, então me dá logo isso aí. Não, ela foi com prudência. Não, faz o seguinte: vai lá no banquete. Eu preparei um banquete para vocês. Aí eu gosto de lembrar aqui do meu pai. Meu pai é assim, né, pai? Ele vai cercando ali. Não, fala uma coisa aqui, fala outra ali. Que bênção que é meu pai. Quanto eu aprendi com ele, com minha mãe também. Vai com calma aqui, vai explicando aqui, explica dessa forma. Então Esther fez assim, ela foi cerca Lourenço. Ou então mineiro, eu acho que ela era mineira, Esther, não era não? Ela é mineira, foi comer pelas beiradas. Não, vem cá, vamos no banquete lá em casa, né? Deveria ter pão de queijo, eu creio, é mineira. Vamos no banquete, lá no meu palácio. Não sei se é no palácio dela, ela não falou aqui, não é? Preparei um banquete para você. E chamou a Amã. Vamos com a Amã também, né? A prudência de Esther, de esperar a hora certa de falar, a hora certa de se pronunciar, de pedir, não é? E veja que ela tomou um outro passo, porque o rei foi ao banquete, não foi? E tiveram o banquete e tal. E aí no meio do banquete ele falou: Esther, então, o que você quer? Qualquer coisa, metade do reino eu te dou, pode pedir. E ela quase que pediu. Você viu que o texto ali é versículo 8, né? Versículo 8 fala assim: se achei favor perante o rei, parece que ela quase ia pedir, se bem parece ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, agora vai falar, falou tudo, agora vai se abrir, né? Aí ela: vem o rei amanhã de novo, tem um outro banquete para vocês. Então veja a prudência de Esther de esperar o momento certo, adequado, as falas corretas, né? E ela também chamou Amã para esse banquete. E ela foi acertada nesse sentido. A gente sabe disso por causa, a gente vê o proceder da história, não é? Meus irmãos, nós também somos prudentes. O crente verdadeiro, ele é prudente. Ele é prudente. As coisas neste mundo não acontecem assim, de qualquer forma, de repente. Às vezes acontece de repente, não é? Mas não pelo nosso ímpeto, pelo nosso coração, que a gente é meio assim, né? A gente quer as coisas agora, não é assim? Eu quero agora. Já viu criança quando tem essa
agora. É o nosso coração caído. A gente não espera. A gente não quer esperar as coisas, né? Eu quero um emprego, mas eu quero é agora. Aí fica desesperado. Vou fazer entrevista. Já vai para a entrevista desesperado. E aí? Né? A criança quer um presente. Eu me lembro que meu pai trabalhava numa empresa onde eles sempre levavam presente de final de ano, mas a gente queria logo os presentes. Logo. Às vezes até antecipava. Chegava antes do Natal o presente. Não sei se meu pai lembra disso. A gente ficava ansioso. Não, quero é logo. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa que nos agrada, né? Os solteiros, né? Porque o casado já está casado. Aí fica ansioso, né? Para chegar naquela pessoa, conversar com ela, convidá-la para um banquete. Para um banquete. Fica assim, né? Mas fica querendo logo que a pessoa aceite, né? Às vezes a gente é ansioso no namoro, né? Não espera chegar o casamento para ter um relacionamento sexual, por exemplo. A gente é ansioso, a gente quer as coisas já, rápido, já. Né? Esther foi prudente, ao momento certo, adequado, a forma correta. Não é porque nós sabemos a palavra, conhecemos a palavra, né, que o mundo vai simplesmente transformar com a nossa fé. Às vezes o crente fica assim, né? Não, agora tudo tem que dar certo, vou orar, vai curar, não é? É assim aquele ímpeto, mas tem um momento certo, tem que ter prudência. Olha como é sábio o Salomão, o que ele fala em Eclesiastes 3:1? Ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha só. E aí depois ele vai falando ali para frente, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo para tudo. O crente que entende isso, ele é prudente na sua fala, no seu agir, nos seus relacionamentos, em tudo. Com prudência, pois a gente sabe que o Senhor conduz todas as coisas. E a gente vai com prudência porque também a gente não conhece, a gente não é onisciente como Deus é, não é? A gente não sabe. Por exemplo, se você pega o texto de Mateus 10,16, olha o que o texto diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. A gente não sabe o mundo que a gente enfrenta, né? Veja que Esther foi tateando aqui, será que o rei realmente vai atender, não vai atender? Será que Amã, eu vou conseguir, né, fazer com que esse Amã pague pelos erros dele? Não é? Ou será que a Amã armou para mim? Ela não sabia. Pode ser que a Amã está armando para mim também, ele sabe que eu sou judia, fez alguma coisa, não é? Prudência, meus irmãos, prudência. E confiança no Senhor, porque Ele vai nos dar as palavras certas. Eu creio que aqui Esther foi usada por Deus de uma forma tremenda, o momento certo de falar. Veja que Lucas 21:15, Jesus fala assim: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quer dizer, é o Senhor que coloca na nossa boca a palavra dEle. Nós aprendemos a palavra do Senhor e nós falamos porque o Senhor aqui nos dá o correto, as palavras corretas. Agir com prudência, meus irmãos. Terceiro lugar, o crente lida com os poderosos vigiando a idolatria. Olha que interessante. Vamos ler versículo 11 e 13 juntos? Fique em pé para você fazer essa leitura comigo, para você se exercitar um pouquinho. Olha que interessante, para você vigiar. Fique em pé para você vigiar bem. Diz assim: contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Pode sentar. Mordecai estava sentado, você pode sentar também. Vejam, meus irmãos, que Amã
Ele já estava numa posição elevada. Não. O que mais que Amã precisava? O rei confiava nele, o rei deixou ele ali como, sei lá, abaixo do rei, era o homem mais importante daquele reino. Ele era rico, tinha uma grande família, tinha sido exaltado pelos demais, estava no banquete da rainha Esther, quer dizer, os relacionamentos dele pareciam bons também. O que mais que ele precisava? Para que ele tinha que se importar com Mordecai, que não se prostrava diante dele? Mas ele queria mais. Não bastava tudo que ele tinha, ele queria mais. Seu coração estava crescendo em quê? Em idolatria, compulsivamente. Ele queria ser reconhecido por todos. E ele contou isso para a família dele. Azeres, sua esposa, ela fez o quê? O aconselhou a fazer uma forca. Você viu o tamanho da forca? Quantos metros tinha essa forca aí? 20 metros. 50 côvados, é isso? Está aí. 20 metros. É grande, hein? 20 metros. Precisa disso? Que tamanho que tem Mordecai? Não, porque eu quero que todo mundo veja. Podia fazer um de 2 metros, Mordecai não deveria ter 2 metros. Se tivesse, um de 3. Não, 20 metros. Veja como ele estava com o coração idólatra, querendo mais e mais. A idolatria, meus irmãos, é um pecado terrível. É quando você troca Deus, você deixa de adorar a Deus para adorar a um ídolo, a uma criatura, a você mesmo, o seu próprio ego. A idolatria dele era enorme. Nós vemos hoje, meus irmãos, essa idolatria espalhada pelo mundo. Ou não? Talvez hoje a gente não veja como no passado eles construíam lá os reis dele, né, igual construía Baal, ficava adorando as imagens. Mas a idolatria existe da mesma forma. A idolatria no mundo hoje, ontem nós vimos um show totalmente idólatra. Né? Às vezes nós vamos no campo de futebol para ver idolatria. Né? As pessoas adoram o time. Não é assim? As pessoas adoram um famoso. Coloca no lugar de Deus. Aquilo é mais importante que qualquer coisa. Ou então a pessoa chega no espelho de manhã e olha e fala: eu sou o cara. Não sei se a Amã tinha um espelho assim, então, que ele olhava nele: eu sou o cara. Mas ele estava com essa postura, e essa postura, meus irmãos, vem desde o início. Desde quando a serpente prometeu a Eva. Ela falou assim: olha, pode comer do fruto aí, que você vai ser igual a quem? Igual a Deus. Isso mexeu no coração dela, né? Opa, gostei disso aí. O comentarista Emílio Neto, ele tem um livro que fala sobre esse livro de Esther. Ele fala assim: ídolos prometem fazer por nós o que só Deus pode fazer. Ídolos sempre nos frustrarão. Quer dizer, a gente olha para o ídolo, e a gente espera que ele faça uma coisa para a gente que não vai fazer. Vai sempre frustrar. Sempre frustrar. Tem um time que é assim, sempre frustra. Brincadeiras à parte, né? Sempre frustrar. Talvez a pessoa até consiga aquilo ali, mas aí o coração já não está satisfeito mais com aquilo. Ela quer mais. Não é o caso de Amã aqui? O que mais que ele precisava? Era o segundo homem do mundo. Não, eu quero ser adorado. Todo mundo se prostra diante de mim. Quem sabe aqui, se ele conseguisse mais isso, Mordecai, daqui a pouquinho ele queria que Esther também adorasse a ele. E quem sabe, o próprio rei Assuero, não é? Não foi assim que se levantou Satanás contra Deus? Contra o Criador? Ele queria ser adorado acima de Deus. Meus irmãos,
Nós temos aqui idolatria claríssima nesse texto, nessa atitude, não é? E nós vemos aqui a postura distinta de Esther, uma postura de humildade, de prudência ao lidar com o rei, e a postura idólatra de Amã, que queria ser exaltado acima de todos, se possível. Nós vemos aqui duas mulheres com dois conselhos diferentes, não é? O conselho dado a Esther para que ela ajudasse o seu povo, de salvar o seu povo, e o conselho de Zeres, que queria matar. Uma queria salvar, a outra queria matar. A idolatria mata, meus irmãos. A idolatria mata. Por isso precisa ser tratada. Então o crente vigia, porque o mundo é idólatra. Essa é a realidade. O mundo quer um governante que cuide dele, quer adorar o governante. O mundo quer um time de futebol que seja o seu prazer. Não é assim? Estamos no mundo idólatra. O crente vigia, porque a idolatria mata, e ela vai crescendo, ela vai querer matar quem? O crente. A idolatria vai crescendo, crescendo, até que a igreja é perseguida, e os crentes são perseguidos. Né? Olha que interessante. A gente tem a igreja católica que começou a se desviar e ser idólatra. E a gente tem crentes lá, pessoas que continuavam firmes na fé e se levantavam e falavam: olha, nós estamos fora da palavra. Como os pré-reformadores, John Wycliffe, John Huss, Savonarola, se levantaram e falaram: olha, nós estamos contra a palavra. Falaram: não, que estamos não, é isso aí que nós vamos fazer mesmo. Não, mas nós estamos contra. Mataram aquele que queria trazer a igreja para a verdade de novo. Todos eles foram mortos, ou queimados, ou decapitados, ou na forca, como foi esse caso aqui. Mas o crente também vigia a idolatria do outro, mas ele vigia a sua própria idolatria, porque nós estamos num mundo caído e nós estamos afetados pelo pecado, e se a gente bobear, estamos nós sendo idólatras também, colocando um ídolo lá para nós, é ou não é? Então nós percebemos aqui que para lidar com os poderosos você tem que vigiar a idolatria. Principalmente o poderoso que é ímpio, ele é idólatra. Concluindo, meus irmãos, o crente lida com os poderosos com a graça de Deus, com prudência e vigiando a idolatria. Veja que Jesus também lidou com os poderosos. Ele enfrentou a fúria do sinédrio. E o sinédrio, nesse caso, não queria uma forca, não. O sinédrio queria o quê? Uma cruz. Uma cruz. Jesus esteve com Pilatos. Pilatos não deu a sua graça. Foi diferente aqui Jesus. Foi o contrário. Porque no caso aqui Jesus foi pagar por nós a nossa dívida. A graça de Pilatos não foi para com Jesus. Não falou: não, você tem meu favor, eu vou te libertar aqui. Não, Jesus foi enfrentar o Calvário, meus irmãos. Nós vimos aqui a cerca, tinha em torno de 22 metros, né? E deixava 23 metros. Eu falei 20, 22, 23, depende, né? Do côvado, do quanto que era exatamente. Então significava que ficava alto, todo mundo veria Mordecai ali naquela cruz. E não foi Jesus também crucificado na cruz, no alto, no Calvário, na montanha onde eles ficavam à vista, todos viam. E essa forca que está escrita na sua Bíblia, essa palavra aí, madeiro, não se remete ao madeiro do Calvário. Meus irmãos, se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos a graça de Deus, nós seríamos sem prudência nenhuma em nosso coração, nós seríamos idólatras igual a todo o mundo. É Jesus Cristo que muda a nossa história, é Ele que transforma o nosso ser. Jesus não apenas arriscou a vida como Esther aqui, Jesus entregou a vida, foi até o final, e a sua graça nos alcançou. Glória a Deus por isso. Então como viveremos? Como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos neste mundo pela graça de Deus, não tem outra forma. Os desafios que nós enfrentamos, eles não são possíveis de serem vencidos com a nossa força. Muitas vezes o mundo vai trazer injustiça,
que nós não conseguimos superar, mas Jesus superou todas elas. Muitas vezes Satanás vai se levantar com seus demônios para nos destruir, ficar rondando, tentando achar uma brecha. Só que Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Muitas vezes o nosso pecado quer nos destruir, começando de dentro de nós, plantando ali uma invejazinha, plantando ali um orgulhozinho, não é? Só que Jesus nos ensina a orar para que o Senhor nos livre das tentações. Viveremos então pela graça do Senhor. Veja o que diz Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É a graça do Senhor que nós estamos buscando. Como veremos, em segundo lugar, viveremos com prudência, porque nós vivemos num mundo caído. Ah, mas nós somos salvos. Nós estamos no já e ainda não. O que significa isso? Nós já estamos salvos, mas ainda não. O que é? Por que ainda não? Porque nós estamos aqui num corpo que pode adoecer, não pode? Nós estamos sujeitos a passar na rua aqui, acontecer um acidente, não estamos? Uma bala perdida. Aqui na região não acontece isso, né? Bala perdida. No Rio de Janeiro acontece muito. Estamos sujeitos. Podemos encontrar uma pessoa que quer nos trazer uma armadilha. Um dia nós atendemos uma pessoa aqui com muito cuidado. E o cara queria, vocês lembram disso, né? Não, mas eu preciso ir embora, alguém precisa me levar embora, né? Meu pai falou, você não foi prudente não, né? Mas graças a Deus nos guardou. A gente precisa ser prudente, né? Às vezes é uma armadilha. Às vezes a pessoa quer te levar para, né? Para te roubar ou para fazer alguma coisa. Nós não sabemos, irmãos, nós temos que ter prudência. Provérbios 24:6 diz assim: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Ouvir os demais, ouvir os mais velhos, ouvir as pessoas mais experientes, agir com prudência. Efésios 5,15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sábios. Assim age o crente, não com ímpeto, não é? Ah, eu vou, agora que eu sou crente, eu vou sair aí pregando, o morro inteiro vai se converter ao Senhor. Olha, tem crente, tem os eleitos e tem os que não são do Senhor. Com prudência, com prudência. Terceiro lugar, viveremos fugindo da idolatria, meus irmãos. Amã foi consumido pela idolatria que estava ali, né? E a idolatria nesse caso ele era o poder, ele queria poder, queria poder. Seu desejo era ser exaltado, exaltado, exaltado. Tanto que ele planejou a morte. É um absurdo isso, né? Matar todo um povo, aniquilar todo um povo, para que ele fosse exaltado. Esse era o plano dele. A idolatria era o primeiro mandamento, é o primeiro mandamento de evitarmos, né, a idolatria. No caso dele, talvez era o primeiro a seguir, né? A palavra do Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, apenas o nosso Deus deve ser adorado. Cuidar com a idolatria, cuidado, porque o mundo é idólatra, e nós também devemos fugir da idolatria do nosso coração. Calvino diz assim, olha que interessante a frase de Calvino: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Pensou? Pense nisso. Pense nisso. Emílio Neto comenta que quando paramos de buscar em coisas criadas aquilo que somente o Criador pode oferecer, quando paramos de buscar valor na vida, naquilo que temos ou somos, mas descansamos naquilo que Cristo é por nós, aí sim encontramos descanso na nossa alma. Portanto, meus irmãos, ao lidar com os poderosos dessa terra, seja em qualquer esfera da vida, seja no trabalho, seja na área política, seja no estudo, em qualquer área, seja prudente, dependa da graça do Senhor, fuja da idolatria, pois somente o Senhor pode cuidar de nós e nos direcionar, e só a Ele é dada toda a glória. Que Deus abençoe. Vamos orar? Feche os olhos. Nós vamos adorar então ao Senhor, Rei dos Reis, e obedecer ao Senhor.
A ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Devemos fazê-la, em primeiro lugar, porque o Senhor ordenou. Em segundo lugar, porque ela é um alimento espiritual para as nossas vidas. Em terceiro lugar, porque nós proclamamos o Senhor através da ceia. Vamos fazer isso neste momento. Nosso irmão presbítero em disponibilidade, Sidney, está conosco aqui nessa noite. Ele vai nos ajudar na distribuição. Mas primeiramente eu vou me dirigir para a mesa e queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler esse texto precioso. Primeiros Coríntios 11, nossos irmãos vão puxar aqui. Obrigado, meu irmão. Diz assim o texto, apóstolo Paulo nos ensinando a respeito da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Veja, irmãos, que bênção. O Senhor Paulo colocando para nós, a respeito da ceia. Recebi do Senhor que vos entreguei. Jesus foi traído naquela noite. Traído por um dos amigos dele ali, discípulos dele ali, do lado dele, não é? Judas. E Judas foi idólatra. Judas queria o benefício para si mesmo. Judas queria o dinheiro por algumas moedas de prata. E ele fez isso. E exatamente nessa noite o Senhor Jesus nos dá uma ordenança de que devemos voltar para Ele. Deixar a nossa idolatria de lado e adorar o Senhor. Então, a ceia não é um ritual, simplesmente. Né? As religiões têm os rituais, as seitas têm os rituais. A ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Nós fazemos isso porque Ele ordenou. Ele ordenou o batismo e a ceia. São as duas ordenanças que ficou para a igreja do Senhor Jesus. Né? E nós fazemos isso louvando ao Senhor, servindo ao Senhor. Mas quando nós fazemos isso também é um alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa alma. Porque, mas como assim o alimento? Aqui é um pãozinho assim desse tamanho que a gente corta aqui, né? É um cálice, um pouquinho assim. É para você fazer dieta, meu irmão. Brincadeira, né? Não é por isso. É porque ele só representa o corpo de Cristo. Só representa o sangue de Cristo. Mas não é só um símbolo. Ah, então é um símbolo, então só. Não é só um símbolo. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco aqui. Quando nós fazemos isso, Ele nos abençoa, nos alimenta espiritualmente, através da palavra dEle, do entendimento do que representa isso aqui para nós. Isso aqui representa o momento onde a nossa vida mudou totalmente, onde nós caminhávamos para a morte, onde o escrito de dívida, igual esse do Xerxes aqui, de Assuero, estava contra nós, com um dia marcado para que a gente morresse. Contudo, Jesus se entregou naquela cruz, pagando isso por nós, irmãos. Precisava dele fazer isso? Foi pelo amor por você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha através da transmissão, que talvez não tenha tido um entendimento ainda de que Jesus te amou, se entregou por você. Ele fez isso para cumprir, para aplacar a ira de Deus que era contra todos os homens. E o Senhor vai destruir esse mundo,
Quando a gente olha para essas catástrofes, a gente vê um prenúncio. Jesus já falou que isso ia acontecer. Ele falou: vai ter epidemia, vai ter guerra, rumores de guerra, vai ter destruição. Contudo, o Senhor vai refazer tudo isso. Já imaginou? Novos céus e nova terra. Quem estava com a gente aqui em Apocalipse, nós pregamos Apocalipse nas quintas-feiras, né? Teve um gostinho de o Senhor vai reconstruir tudo. E lá não vai ter mais enchente assim. O rio da água viva vai correr certo, da forma correta. Alimento espiritual para as nossas almas, meus irmãos. E também quando fazemos isso, anunciamos Jesus. A gente viu aqui ele falando aqui, ó, versículo 26. Porque todas as vezes comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ora, o que é anunciar? É proclamar, é falar. Então as pessoas que veem, quem passa aqui e vê, olha, o que eles estão fazendo? Está tendo a ceia. Ah, a ceia. O que significa isso? Está falando da morte de Cristo. Ah, mas por que Cristo morreu? Está anunciando a obra de Jesus. Ou quando acompanham pela transmissão, nós anunciamos que o Rei Eterno se entregou por nós na cruz, para nos dar a vida eterna. Vamos orar. Nós não fazemos isso de qualquer forma, porque o versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e beba do cálice. Nós examinamos o nosso coração, porque o nosso coração é mau. Jesus está trabalhando nele, mas ainda é o já e ainda não. Fazemos isso examinando o nosso coração e clamando a Deus cada dia mais: Senhor, santifica a minha vida, santifica a minha vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus Santo, louvado seja o teu nome, te agradecemos por este banquete espiritual. Não é um banquete igual ao do Assuero, mas é um banquete onde o Senhor, Rei do Universo, está aqui, está conosco. São elementos aqui humildes, são elementos que não trazem ostentação, são elementos que são humildes, porque o Senhor nos ensinou a sermos humildes. Contudo, isso representa a maior grandeza que poderíamos ter, a vida eterna, a salvação eterna. Maravilhoso é o Senhor, te agradecemos, consagramos elementos essa noite e te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir, meus irmãos, elementos. Você que está em comunhão com a igreja do Senhor, fique em pé. E o nosso irmão, presbítero em disponibilidade, Sidney, vai fazer a distribuição do elemento enquanto nós cantamos o hino 266. De cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus. Esse é o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo. Ele disse: é o meu corpo dado por vós, fazer isso em memória de mim. Vamos participar do primeiro elemento para a honra e glória do Senhor.
Do semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Representa o sangue de Cristo, vertido por nós ali na cruz. A morte de Cristo representa vida, o sangue representa vida, e Ele nos deu vida e vida em abundância. Vamos cantar, então, enquanto há a distribuição do segundo elemento, o segundo verso do hino 266. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Vamos participar do segundo elemento com temor e alegria no coração. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar o terceiro verso e o refrão desse hino tão maravilhoso. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus, bendito seja o Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Queria convidar o presbítero Saulo para fazer mais uma oração, fazer essa última oração, e depois eu vou impetrar a bênção apostólica. Vamos clamar, vamos orar. Pode vir aqui. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por este banquete espiritual, um banquete bem diferente do Xerxes, um banquete onde o Senhor Jesus esteve aqui e encheu a nossa vida, e que esse seja um alimento que nos conduza durante essa semana. Elias teve um alimento, o Senhor deu um alimento a ele, e ele andou dias com aquele alimento, e que esse alimento espiritual fortaleça a nossa vida. Sabemos que vamos enfrentar dificuldades no mundo, não é? Amanhã, nos próximos dias, mas o Senhor está conosco, e Ele vai nos dar a vitória, Ele já nos deu a vitória. Vamos orar. Deus Santo Todo-Poderoso, nós nos alegramos muito, ó Pai, porque tivemos o privilégio
de oferecer um culto ao Senhor nesta noite. Culto a este Pai que nos trouxe uma edificação das nossas vidas na Tua presença. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que aconteceu aqui neste recinto. Ó Pai, que as pessoas que muitas das vezes ouviram através, ó Pai, da pregação da Tua palavra aqui nesta noite, aqueles muitas das vezes, ó Pai, que estão ao nosso derredor, que pôde ouvir algo sussurrando aos seus ouvidos, ó Pai, que nesta noite o Senhor possa estar transformando estes corações, para que em breve eles possam estar conosco, participando deste banquete espiritual, este banquete que é tão maravilhoso para cada um de nós. Ó Deus, nós estamos num banquete totalmente diferente, ó Pai, um banquete não de morte, mas um banquete, ó Pai, que nos dá a salvação, que nos dá a vida, e a vida em abundância na presença do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos pela palavra do Senhor, a palavra que falou aos nossos corações, e que serviu, ó Pai, de um despertamento para nós, e para que nós pudéssemos, ó Pai, cada dia, estarmos mais dispostos a Te servir e Te adorar, e Te buscar em espírito e verdade, ó Pai. O nosso muito obrigado por este banquete maravilhoso, que o Senhor, ali na cruz, cravado ali, ó Pai, derramou o seu sangue pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós que estamos aqui, e pelo pecado da humanidade. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu amor para conosco. Nós queremos Te louvar e agradecer pela mensagem nesta noite, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente, você que nos acompanhou, fique em paz. E você que está aqui, cumprimente seu irmão, tenha um momento de comunhão, e nós estaremos ali na porta cumprimentando a todos. Que Deus abençoe. Não se esqueça do café da manhã, banquete especial no domingo.